Boa noite, família Uivos! Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos assustadores de lobisomens? Então fechem as portas, as janelas, apaguem as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: caçaram um lobisomem. E era meu pai. Boa noite, amiga Ágata e amigos do canal Uivos. Meu nome é Severina Veríssimo da Silva. O que vou contar aqui não é segredo para ninguém. É o tipo de coisa que o povo chama de loucura. Mas o que vivi foi de verdade. Até hoje sou conhecida como a filha do lobisomem. Tudo começou na década de 70, aqui onde moro até hoje, na zona rural de Serra Branca, no interior da Paraíba. Ágata, naquele tempo, aqui era mais atrasado do que hoje. Tinham estradas de barro para todo lado, poucas casinhas espalhadas e a maioria das famílias viviam de criação de bode e roça de milho. Não tinha as facilidades que temos hoje. Bom, mas vamos falar um pouquinho do meu pai. Ele se chamava Seu Raimundo. Para todo mundo, ele era um homem calado, trabalhador, desses que acordavam antes do sol nascer, e isso era verdade. Criava uns bodes, uns porcos, galinhas, plantava feijão e, vez ou outra, fazia serviço para os vizinhos. Mas dentro de casa havia um segredo. Desde pequena eu percebia que tinha algo estranho com ele. Meu pai era um homem bom. Nunca levantou a mão para mim nem para minha mãe. Era quieto, mas tinha um olhar triste. Às vezes eu via ele sentado no batente da porta, olhando para o mato, com um olhar perdido. Eu me aproximava e perguntava: "O que foi, meu pai?" Ele suspirava fundo e me respondia: "Nada não, minha filha, é essa vida dura de adulto." Só que tinha dias que ele mudava. Eu devia ter uns 10 anos quando comecei a perceber isso. Certas noites ele ficava inquieto dentro de casa. Andava de um lado para o outro sem sossego, suava frio, coçava o braço como se estivesse com sarna. Minha mãe ficava nervosa nesses dias, com muito medo, e sempre dizia: "Severina, vá dormir cedo." Mas eu era curiosa igual toda criança. Numa noite, fiquei espiando pela cortina do quarto e vi meu pai pegando um saco velho, daqueles de estopa. Minha mãe que entregou para ele, sem dizer nada. Os dois se olharam com uma tristeza que eu nunca esqueci. Ele passou ligeiro pelo terreiro, sem falar nada, e foi caminhando em direção ao mato. Quando ele sumiu na escuridão, minha mãe começou a rezar. Então me levantei e perguntei a ela: "Mamãe, para onde papai foi?" "Seu pai foi se curar. Ele tem uma doença que o povo não entende, fia." Foi isso que ela me respondeu. Só que anos depois eu entendi o que realmente acontecia. Porque naquela mesma noite eu vi uns barulhos, mas não liguei ao meu pai. Primeiro os latidos dos cachorros dos vizinhos. Depois um uivo, mas não parecia de cachorro nem de lobo. Era grosso, sofrido e parecia voz de homem. Aí no outro dia cedo, meu pai voltou. Estava com a roupa rasgada, os braços machucados e uma cara de que não tinha dormido nada. Minha mãe lavou as feridas dele com água morna e sal. E eu fingia que não via, mas eu via tudo. Isso se repetiu por anos. E por aqui começaram a surgir os boatos que tinha um lobisomem atacando os bichos. Bodes apareciam mortos, galinhas sumiam. Teve vizinho dizendo que viu um bicho grande correndo pelos matos perto da serra. O compadre do meu pai jurou que viu um lobisomem atravessando a estrada em frente ao seu sítio numa noite de lua cheia. E cada um, Ágata, falava uma coisa, mas eu lembro do dia que tive certeza. Eu devia ter uns 15 anos. Acordei de madrugada e percebi que meu pai ainda não tinha voltado. Fui até a janela e a lua iluminava o terreiro inteiro. De repente, vi algo vindo do mato. Era um bicho muito grande,
curvado, andava torto. As orelhas eram grandes, batiam uma na outra fazendo barulho de palmas. Quando o bicho chegou perto da cerca, eu consegui ver melhor. O corpo coberto de pelos escuros, as costas levantadas, bufava igual um boi, mas os olhos eram os mesmos do meu pai. Aquilo passou correndo pelo terreiro e entrou no cercadinho. Ouvi os bodes se debatendo. Fiquei paralisada, nem consegui gritar minha mãe. Minutos depois, o bicho saiu correndo novamente em direção ao mato. Eu corri para a rede e passei a noite de orelha em pé. Quando amanheceu, meu pai voltou. Estava cansado, sujo de sangue seco. Ele me olhou diferente naquela manhã, como se soubesse que eu tinha visto. Depois do almoço, me chamou para conversar e me explicou muita coisa. E por fim, falou para mim: tem coisa nesse mundo que é melhor a gente carregar calado, minha filha. E eu não fiquei com medo dele, Ágata. Muito pelo contrário, eu senti pena. Eu via que ele sofria. E tudo isso continuou. Pelo menos umas 3 noites por mês ele virava lobisomem. Até o dia em que tudo se acabou. Foi numa noite de 1979. Foi bem assim que aconteceu. Alguns moradores da região se cansaram e se juntaram porque diziam que iam caçar o lobisomem que estava matando os animais. E meu pai saiu de casa como sempre fazia. Mas naquela noite ele não retornou. No outro dia cedo começaram a correr os boatos. Tinham encontrado o bicho perto de um lajedo na saída de Serra Branca. Disseram que deram vários tiros. Eu e minha mãe fomos correndo até lá. Nunca esqueci daquela cena. Meu pai estava caído no chão, de bruços. O corpo dele estava cravado de balas. Era só o corpo de um homem. Alguns moradores ficaram assustados quando perceberam quem era. Uns disseram que aquilo provava que o meu pai era amaldiçoado. Outros falavam que pegaram a pessoa errada. Minha mãe não chorou, coitada. Ela não chorou na frente deles, só segurou minha mão e disse: vamos embora, filha. Eu não queria ir, saí arrastada. Não apareceu um culpado daquilo e ninguém nos ajudou a enterrar meu pai. Desde então ficamos conhecidas como a família do lobisomem. Minha mãe casou novamente depois de um tempo e continuamos por aqui. Cresci, casei, tive filhos, netos e até hoje ouço piadinhas e fofocas. Olha a filha do lobisomem, um dia ela vai virar também. Mas graças a Deus, Ágata, nem eu e nem ninguém da minha família viramos nada. Meu pai não conseguiu me contar como isso aconteceu. Acho que nem ele sabia, mas me ensinou muita coisa. Hoje vivo por aqui sozinha. Meus filhos e netos vêm me visitar de vez em quando, mas não sinto medo de viver sozinha. Se aparecer um bicho desse por aqui, eu sei como pará-lo. Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, que eu convivi com um lobisomem dentro de casa. Ágata, pode falar o meu nome e onde eu moro. Não é segredo para ninguém que sou filha de lobisomem. Vou aguardar você contar o meu relato. Um abração para todos e boa noite. Relato: Porco Gigante era um lobisomem. Saudações canauivos. Meu nome é Casemiro Alves. O que vou contar aconteceu quando eu ainda morava na zona rural de Quixadá, no Ceará. Naquele tempo, eu devia ter 34 para 35 anos. Eu criava alguns animais no sítio, principalmente porcos, que era de onde tirava parte do sustento da família. Sempre fui um homem simples, Ágata, sem grandes luxos, e também nunca fui de acreditar em qualquer conversa fiada. Só que naquela região, o povo mais velho falava que existiam vários tipos de lobisomem. Não era só aquele que parece cachorro grande. Diziam que alguns usavam magia e conseguiam até se transformar em porco para se misturar no meio das criações. Eu mesmo já tinha ouvido gente falar disso, mas achava que era mentira, história para boi dormir.
E foi assim até a noite em que aconteceu comigo. Era uma madrugada. A gente só escutava o vento passando na caatinga e algum animal mexendo aqui e acolá. Eu estava dormindo quando comecei a ouvir os porcos fazendo muito barulho no chiqueiro. Pensei que podia ser uma briga entre eles, o que às vezes acontecia. Então levantei nervoso, peguei a lanterna e fui olhar. Quando me aproximei da cerca, já achei estranho. Os porcos estavam todos amontoados num canto, como se estivessem com medo de alguma coisa. Passei a luz da lanterna por todo o chiqueiro e foi aí que eu vi. No meio deles tinha um porco grande demais, muito maior que os outros que eu criava. O corpo dele era mais comprido e alto, e o couro parecia mais escuro. Na hora pensei que algum porco do mato podia ter entrado ali, mas quando levantei a lanterna, quase desmaiei. O animal levantou a cabeça devagar e olhou direto para mim. Não era olhar de bicho porco. Quem já lidou com o animal sabe quando tem algo errado. Os olhos dele eram fundos e brilhavam diferente na luz da lanterna. O focinho parecia de porco, mas os dentes eram grandes demais. Eu fiquei alguns segundos travado olhando aquilo e pensei comigo: esse porco não é meu. Que porco estranho é esse? Agatha, foi nessa hora que o bicho mudou. Ele fez um ronco estranho, mais grosso que o de porco normal. Um som que parecia quase um rosnado. De repente, ele correu na minha direção. Nem deu tempo de reagir. Ele pulou a cerca do chiqueiro com uma força absurda e me derrubou no chão do terreiro. Ele caiu em cima de mim com todo o peso. O cheiro era muito forte, um cheiro ruim, de podre. A lanterna voou longe. Comecei a me debater no chão e gritar por socorro. Mas antes que eu conseguisse me levantar, ele cravou os dentes na minha perna esquerda. A dor foi tão forte que eu achei que tinha perdido a perna ali mesmo. Comecei a gritar de dor. Gritei tão alto que acordou os moradores de 2 sítios vizinhos. Quando o bicho largou a minha perna, saiu correndo pelo mato, mas não correu como um porco. Correu quase como gente, se movendo de 4. Quando meus vizinhos chegaram com lanternas e espingardas, eu estava caído no chão, sangrando muito. A mordida tinha aberto um rasgo grande na minha perna. Me levaram rapidamente para a cidade e levei 13 pontos. No dia seguinte, um vizinho veio me visitar e ver o ferimento. Ele ficou olhando por um tempo e me falou assim: isso não foi mordida de porco não, viu? Aí eu perguntei o que ele achava que era. E ele me respondeu bem sério: rapaz, isso foi um lobisomem desses de magia, viu? Eles se transformam em porco para enganar quem cria animal. Agatha, a ferida infeccionou e demorou muito para sarar, viu? Passei meses mancando e voltando ao hospital para fazer limpeza. Quando parecia que ia sarando, apodrecia de novo. Mesmo depois de curada, dói até hoje. Mais de 20 anos depois, e essa cicatriz às vezes abre e sangra um pouco. E uma coisa eu digo com certeza para vocês: eu criei porco a vida inteira. Conheço bem o jeito desses animais. Aquele que estava no meio do meu chiqueiro, naquela noite, só podia ser um lobisomem. Não era um porco de verdade. É isso, meus amigos. Isso aconteceu comigo em Quixadá. Muito obrigada por contar o meu relato. Estarei ouvindo. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Muito obrigada aos inscritos que compartilharam suas histórias conosco. E que histórias, hein? Misericórdia! Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve especial para Patrícia Costa, que fez aniversário semana passada. Meus parabéns, querida. E vai um salve também para Rosângela Mendonça, Beatriz Reis, Maria Augusta, Daniel Watley, Tânia Tomico, Jaqueline Souza da Silva, Andy, Divina da Silva, José Carlos, Isa Silva, Miriam Abade, Érico Bastos, Sandra Araújo, Sons da Noite, Natureza Relaxante, Bárbara Cristina Araújo, Valdeino Oliveira,
João Passoni, Evaldo Ribas, Clairton de Souza, Elidiane Soares, Zu Violet, Daniele Maia, Ângelo Augusto da Silva, Vanessa Pereira da Silva, Richarlison Sena, Guilherme Martins, Cantinho da Ed, Sônia Maria Moura, Severina Barbosa, Cláudia Motola, Júnior Martins, Bode Velho, Simone Fagundes, Rosimeire Ramos, Quinha Caragua, Arlete de Freitas, P. Silva, Sandra Helena, Rubenita Araújo, Karina Alves e Sofia, Dani Ribeiro, Rafael Valdemar e Luísa, Lília Margarete, Maria de Fátima Soares, Florinda Dias, Peter Souza Santos, Gessiano Alves, Tona Roça, Samara Cavalcante Ferreira, Alziro Pontes, Nilce do Lago, Thalita Silva, Gisou, Iraci Souto, Francisco Oliveira, Antônio Júnior, Jonas Luiz, Jorge Capela, Bárbara Dias, Verdades Inconvenientes, Valdene Ferreira, Elisandra Cruz e Joana Santos Saraiva. Família, obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o meu trabalho, ok? Agora eu me despeço desejando a todos vocês uma noite abençoada, uma excelente semana, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!